E vou colocar a pergunta de Margarida novamente. Ela está muito interessada em saber, claro, o retorno ao lar, em face das circunstâncias pandêmicas, não aumentou o número de divórcios? Como você analisa essa situação, já que você é psicólogo analista e está aí o tempo todo vivenciando isso? Sim, sem dúvida. Acelerou processos de conflitos conjugais que já existiam. Então, a proximidade, a pandemia, às vezes deflagraram problemas do relacionamento conjugal, do casamento, que já existiam, mas que ficaram agora com a lupa maior, porque o afastamento e o recuo e o distanciamento às vezes ajudava, e agora os casais estão se vendo e se enxergando mais, e aí está gerando às vezes muito divórcio. De fato, os divórcios aumentaram, isso é fato. Várias pesquisas, várias notícias, várias informações aludem a esse aumento do divórcio, né? E o divórcio, particularmente nesse momento, é muito problemático, porque aí tem que sair do apartamento, aí chama vistoria, e vistoria numa época de pandemia, e aí tem que avaliar a divisão de bens, e vai para que lugar, vai para outro lugar, e para alugar um outro apartamento, como é que faz numa época de pandemia? Então eu tô vendo casais sofrendo muito com isso, outros casais que estão com crises seríssimas e não podendo ir para lugar nenhum, convivendo ali os dois, né? Com situações bastante delicadas, né? Bastante delicadas, com mágoas acumuladas, etc. Tem um casal, por exemplo, que eu conheço, que acompanho, que às vezes o marido fica um pouco tenso, se tranca no quarto com medo de ser agredido, etc. E ele trabalha, como ele trabalha com forças armadas, então às vezes ele tem que esconder a arma, porque ele passa pela cabeça dele, a esposa pegar a arma e partir para cima dele. Mas isso são fantasias, a esposa não é nem temperamental nesse sentido. Mas você veja como os nossos conflitos afloram nesse momento, né? Então, de fato, os divórcios têm acontecido, e divórcios particularmente têm acontecido nessa época. É muito problemático, mas é uma dor que convida os sujeitos a reavaliarem a forma como estão conduzindo os relacionamentos amorosos, os casamentos. Agora, eu tenho visto também muita gente se entrelaçar e melhorar nas relações conjugais. Também tem esse lado, a partir desse encontro mais próximo. Casais que estavam desencontrados e que agora se encontraram. A gente está vendo isso. E eu também tenho visto muita gente começar relacionamentos agora na pandemia. E essas são as pessoas que mais furam a quarentena. Porque o afeto, o apaixonamento fazem elas driblar a quarentena e se encontrarem. Eu tenho visto isso também no consultório. Mas sem dúvida nenhuma, de fato, é um grande momento de avaliação dessas relações e talvez estabelecimento de relações mais sinceras, mais transparentes e mais honestas. E também relações que se tornam transparentes com a pandemia. Relações que havia, por exemplo, envolvimento extraconjugal, casos fora de casa, eu tenho acompanhado isso, filhos fora do casamento, que foram descobertos agora, né? Situações muito dramáticas, delicadas, e que as relações estão sendo mais transparentes, o que é bom, estão sendo mais sinceras, né? De alterar o comportamento, transformarem, perdoarem-se uns aos outros e, de repente, recomeçar a relação do zero. Eu tenho visto isso também na experiência aí de psicoterapia.